Shalom, Shalom Adonai, tudo bem com você? Olha aí, dia 4 de janeiro de 2024, eita, 4 significa tomada de território. Estamos avançando nos nossos 12 dias de propósito, de oração, de jejum e de leitura da palavra. E hoje eu tenho mais uma palavra para a sua vida, eu tenho mais um decreto para 2024, uma declaração de fé, uma declaração profética que vai fazer parte da sua vida em 2024. Por isso anote aí, se você ainda não viu os outros vídeos, busque aí, acesse aí no Instagram, no YouTube, e você vai poder acompanhar estes 12 dias, o que tem sido estes 12 dias poderosos e preciosos de propósito, 12 dias para 12 meses, tá bom? E o texto que eu vou usar hoje para poder fazer a declaração profética sobre a sua vida está no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, no verso de número 28, onde diz a palavra do Senhor: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Eita glória, que palavra poderosa, hein? Que coisa linda. Eu quero dizer a você que esse ano haverá um despertar da vida, da importância da vida espiritual e um derramar do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Então anota aí, este ano haverá um despertar da importância da vida espiritual e um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos filhos de Deus. O que isso quer dizer? O que isso vai mudar o meu 2024? Meu irmão, olha só, em Atos capítulo 2, a palavra diz que quando os homens estavam ali reunidos em oração, essa palavra, que inclusive Pedro usou ela, essa palavra poderosa, ela se cumpriu naqueles dias também. Um derramar poderoso do Espírito Santo. Eles estavam em oração, os céus foram abertos, línguas repartidas como de fogo foram vistas sobre a vida de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a glorificar o nome de Deus em outras línguas. E a partir daquele momento, houve um derramar de salvação, um derramar de milagres, uma expansão territorial da igreja daqueles dias e um ajuntamento muito poderoso em amor e em comunhão dentro da igreja. Eles começaram a ter sede da palavra, eles começaram a desejar ir à igreja. Eu quero dizer que esse ano muitas pessoas vão buscar a casa do Senhor. Não importa a placa, mas muitos vão buscar a casa do Senhor. Esse derramar, ele vai fazer com que a graça de Deus, ela comece a alcançar vidas. Então imagine você cheio do Espírito Santo, você tendo sonhos, visões e falando coisas que são do alto. Você, quando entender a importância da vida espiritual, você vai se tornar alguém muito mais forte, muito mais capaz para vencer as suas dificuldades. Você não terá mais medo de muitas situações que te paralisaram no decorrer da sua vida. Eu quero lembrar aqui de Pedro, por exemplo. Pedro, que havia negado Jesus antes do derramar do Espírito Santo. Ele que agora, cheio do Espírito, no derramar do Espírito, em Atos capítulo 3, a palavra diz que ele está indo com João para o templo, para a adoração. Olha só para onde ele está indo. Ele está indo para a igreja. Na porta da igreja havia um homem enfermo, e aquele homem foi curado. E quando aquele homem foi curado, isso gerou um grande reboliço, e pegaram Pedro e pegaram João para dar explicações. E qual é a ideia que nós temos? Bom, Pedro, com medo de ser preso e de ser morto, ele negou Jesus. Agora ele vai negar de novo. E quando aqueles homens pressionaram a Pedro, dizendo: Pedro, João, nós não queremos mais que vocês falem de Jesus, Pedro se levanta e diz assim: pensem em vocês o que quiserem, porque mais me importa agradar a Deus do que agradar homens. Ou seja, quando você começa a entender a importância
da vida espiritual, ela vai se tornando muito mais real em você. Há um derramar muito poderoso do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí você vai ter muito mais ousadia, muito mais sabedoria. Deus vai ampliar a sua visão para muitas coisas, até mesmo dentro da sua casa. De repente você está vivendo dias na tua casa de dificuldade, parece que um espírito de contenda começou a fazer parte da tua casa, ou um espírito de enfermidade começou a fazer parte da tua casa, as coisas começaram a dar errado, você fica se perguntando por quê? Por quê? Se você não entender o reino espiritual, não tem como você vencer essa batalha, não tem como você conseguir fazer com que esta situação ela mude dentro da sua casa. Mas a partir do momento que você começa a entender reino espiritual, você começa a se encher do Espírito Santo, vem a revelação, vem o poder, vem a autoridade, e aí você começa então a ver o agir de Deus dentro da sua casa. Então esse será um ano em que haverá um grande despertar da importância da vida espiritual. Sabe por quê? Nós estamos às vezes muito presos às coisas que são naturais. Nós estamos até muito acostumados com as coisas que são naturais. Parece que a visão espiritual das pessoas que estão na igreja se fecharam. A gente não está falando de bagunça, né? Nós não estamos falando aqui de movimentos. Não é movimentos. É muito além de movimento. É poder. Você não vai precisar estar na igreja para estar cheio do Espírito Santo. Você não vai precisar estar no altar para falar em línguas, ou tocando, ou cantando. Não. Esse mover vai acontecer dentro de você. Você vai estar na sua casa, em oração, e você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo, e o mundo espiritual vai se abrir diante de você, e você vai conseguir enxergar coisas que você não conseguia enxergar. Você lembra quando o exército o exército inimigo, ele veio para capturar o profeta Eliseu, e ele estava ali naquela situação, cercado, e o moço de Eliseu levanta e fala: meu Deus, agora nós vamos morrer. Olha só, nós estamos aqui totalmente cercados, não tem para onde ir. E o profeta olha com uma tranquilidade, e aí ele ora ao Senhor. Ele diz: Senhor, abre a visão espiritual dele para que ele possa ver. E agora, aquele moço que estava ali tão amedrontado, tão assustado, aquele moço que não estava vendo saída para a sua situação, sabe o que acontece com ele? Ele começa a ver anjos, carruagens de fogo, cavalos de fogo, e aí o profeta diz: maior é aquele que está em nós do que o que está com eles. Ou seja, quando a tua visão espiritual ela é aberta, querido, quando você começa a entender o que é espiritual, você vai vencer muito mais as suas batalhas. Elas vão passar muito mais rápido, porque às vezes nós ficamos dando volta no deserto por não entender as questões espirituais. Mas esse ano será um ano de despertar para as coisas espirituais. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que conhece muito pouco de vida espiritual. Mas a experiência, ela vai acontecer. Não é apenas uma experiência de alegria, é uma experiência de transformação. Então creia nisso, tome posse disso. Esses 12 dias de oração, de jejum, de leitura da palavra, para muitas pessoas, não vai ser apenas 12 dias, não serão apenas 12 dias. Pessoas vão trazer isso para suas vidas, vão orar mais, vão jejuar mais, vão desejar mais a palavra, porque existe uma diferença entre você ir à igreja, ou existe uma diferença entre você ler a palavra e desejar ler. Deus não quer que você vá à igreja, Deus quer que você queira ir à igreja. Deus não quer que você leia a palavra, Ele quer que você deseje ler a palavra. Isso faz toda a diferença, e só aqueles que têm o entendimento espiritual é que podem viver isso. Por isso Paulo disse: aqueles que são espirituais discernem tudo espiritualmente, mas aqueles que são carnais apenas na sua própria carne. Não tem como alguém carnal entender as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, diz a palavra, entende tudo. Você vai conseguir entender quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas nos lugares celestiais. Você vai começar a entender quando Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus. Aí você vai começar a entender essa questão de reino, você vai começar a entender a importância da vida espiritual. E quando você entender a importância da vida espiritual, um grande derramar
do Espírito Santo vai acontecer na sua vida.